Shalom, graça e paz. Seja bem-vinda ou bem-vindo a esta segunda série, nesse segundo vídeo ou nessa segunda live. Depende do momento em que você estiver conectando. Se você estiver conosco neste momento, é uma live, mas esse vídeo ficará para você estampado exatamente aí onde você está vendo, na sua tela à frente, no YouTube, né? Onde você pode entrar em nosso canal, é Bispo Paulo L. Miranda. Aproveite e já se inscreva em nosso canal, e ali você tem todo o acervo de nossos materiais gravados, né? Para a mídia e para essa finalidade tão grande como é o Estudando a Bíblia. Você também tem o nosso link do Facebook e os 2 e-mails pelos quais você poderá fazer contato conosco e tirar qualquer que seja a sua dúvida, ou simplesmente para um mero contato. Será sempre uma satisfação muito grande podermos estar atendendo você, podendo contribuir com você de alguma forma. Eu queria apresentar para você exatamente nessa segunda oportunidade da segunda série, um tema muito importante, porque nós estamos tratando de temas escatológicos nessa segunda série de Estudando a Bíblia. E o propósito é contribuir contigo, para que você possa, de alguma forma, estar se beneficiando. Você que é aluno de um seminário, você que está fazendo um curso teológico, né? Ou você que já concluiu o seu curso teológico e quer se servir desse trabalho, desse empreendimento que está sendo feito através de nós aqui em Estudando a Bíblia, seja bem-vindo e aproveite o máximo que você puder. E se você desejar alguma outra forma de ajuda para os seus estudos, para o seu ministério, faça contato conosco, não faça nenhuma cerimônia, esteja à vontade. Vamos então ao nosso tema. O tema de hoje é um tema muito importante, é o tema que nós temos separado com exclusividade para você. E está aí, portanto, nós tentaremos hoje, através das respostas e da leitura da Palavra de Deus, porque é nela que nos baseamos, a satisfazer 3 perguntas curiosas a respeito do fim dos tempos. Então, 3 perguntas sobre o fim do tempo, ou o fim dos tempos, conforme você assim desejar. Essa é a nossa proposta para você nesse dia, como um tema, né? E nós deixaremos, como disse, gravado isso para você estudar, para você recorrer ao momento que você quiser, lá no nosso canal de YouTube. Talvez você já tenha sido arguído como um cristão que é, e conhecedor da palavra, talvez até um pregador da palavra de Deus, já tenha sido arguído por alguns ou por muitos a respeito desse assunto, o final dos tempos. 3 perguntas sobre o fim dos tempos. E é importante que nós possamos então recorrer à palavra de Deus, que é a fonte, né, para nossas respostas, que é a base para a satisfação de todas as questões aqui apresentadas. Convidaria você, se a sua Bíblia está por perto, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 24, do 1º versículo ao 28º versículo. Nós vamos ler, portanto, o que diz esse texto, quando diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane,
porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, aquele que estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Orai, para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Então nós lemos aí no livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, primeiro versículo até o 28º versículo. Muito bem. Sobre os acontecimentos dos tempos finais, é recomendável ler também os versículos restantes de Mateus 24 e todo o capítulo também, todo o capítulo 25, que é o capítulo posterior a esse que nós lemos. E aí nós temos as perguntas, né, que poderemos agora aqui formular e tentar responder dentro do objetivo de satisfação, para que você possa então entender concernente ao fim dos tempos, que tanto fala as Escrituras Sagradas e com uma propriedade singular,
sem deixar dúvida. No capítulo 24 e 25, nós podemos ver e fazer a seguinte pergunta: a quem Jesus dirigiu, em primeiro lugar, as palavras de Mateus? A resposta a esta pergunta é basicamente aos judeus e não à igreja. Então, quando Jesus fala aos judeus, ele está falando aos judeus, não está falando propriamente, diretamente à igreja. Nessa ocasião, a igreja ainda era um mistério. Somente no Pentecoste ela foi incluída no agir de Deus e posteriormente revelada através do apóstolo Paulo. Portanto, o texto também não está falando do arrebatamento, quando Jesus virá para buscar a sua igreja. Mas esse texto trata da volta de Jesus em grande poder e glória para o seu povo, o povo de Israel. Após a grande tribulação, em Mateus 24, no versículo 29 ao 31, Jesus só falou do arrebatamento mais tarde, pouco antes do Getsêmani, como está registrado em João 14. Até então, os discípulos, como os judeus, só sabiam da era gloriosa do Messias, que viria para Israel. O exemplo que nós podemos citar é Lucas, no capítulo 17, versículo 22 ao versículo 37. Os discípulos a quem Jesus se dirigiu, aí em Mateus, no capítulo que nós lemos esse texto, e também no capítulo 25, evidentemente eram judeus. Na minha opinião, eles simbolizam o remanescente judeu, que é o remanescente fiel de Israel, que crerá no Messias no tempo da grande tribulação. No entanto, no sermão profético do Senhor Jesus, no Monte das Oliveiras, ele predisse como será a situação dos judeus no período imediatamente anterior à sua volta. Falsos profetas e falsos cristos, como são chamados no livro de Mateus, com especialidade no capítulo 24, versículo 5, versículo 23 e também no versículo 26, representam um perigo para Israel. A igreja enfrenta outros perigos, pois deve preocupar-se mais com falsos mestres, falsos apóstolos e falsos evangelistas, e em discernir os espíritos, conforme nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 13, também 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1, e em Gálatas, no capítulo 1, versículo 6 ao versículo 9. Filhos de Deus, renascidos pelo Espírito Santo, certamente não vão sucumbir às seduções de falsos cristos e cair nesses enganos. O abominável da desolação, conforme nós vimos aí no capítulo 24, texto que foi lido ainda há pouco, no versículo 15, diz respeito claramente à terra judaica, ao templo judaico e aos sacrifícios de Jesus, ou seja, aos sacrifícios, retificando, aos sacrifícios judeus. Já o profeta Daniel falou a respeito, e Daniel não falava da igreja, mas Daniel falava do teu povo e de tua santa cidade. É bom observar no capítulo 9, versículo 24 de Daniel. Daniel falava ao teu povo e de tua santa cidade. Observe bem a frase. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Versículo 16 do capítulo 24, que é o texto que nós acabamos de ler. Isso é muito claro, é bem clara essa questão, porque trata-se nitidamente da terra de Israel, pois o povo
do Novo Testamento, ou seja, a Igreja de Jesus, nunca é conclamada a fugir para os montes. Igualmente, o texto que fala a respeito do sábado, que diz respeito aos judeus, aos seus costumes, às suas leis, no versículo 20, que nós acabamos de ler ainda há pouco no texto de Mateus, capítulo 24, podemos observar também, poderíamos chamar para nós aquela parábola, a parábola da figueira, no versículo 32 do capítulo 24 de Mateus, é uma representação simbólica da nação judaica. Do mesmo modo, a expressão esta geração, versículo 43, aplica-se com muita exclusividade a Israel. A segunda pergunta que nós poderíamos formular para tentar ilustrar e responder é: a que época o Senhor se refere em Mateus 24? A resposta a essa pergunta, ou seja, a pergunta anterior, nos conduz automaticamente ao tempo em que esses fatos acontecerão. É só você fazer uma observação, pois trata-se da época em que Deus começará a agir novamente com seu povo Israel de maneira coletiva, levando o povo da aliança ao seu destino final, no versículo 3, que é a vinda do seu Messias e o estabelecimento de seu reino. O centro de todas as profecias em Mateus 24 e também do capítulo 25 é ocupado pelos 7 anos que são os últimos da 70ª semana de Daniel, registrado em Daniel, capítulo 9, versículo 24 e o versículo 27. Nós devemos então estar cientes de que esse período é a consumação do século, o encerramento de uma era e não apenas o transcorrer de um tempo. O sinal do fim dos tempos, o sinal do fim desta era é a última semana, ou seja, a 70ª semana de Daniel. Todos os sinais que o Senhor Jesus predisse em Mateus 24, que conduzirão à sua vinda visível, versículo 30, tem seus paralelos lá no livro de Apocalipse. Propriamente, mais precisamente, no capítulo 6 até mesmo ao capítulo 19. Mas nessa ocasião, a Igreja de Jesus já terá sido arrebatada, guardada da hora da aprovação. Apocalipse 3:10 é a referência pela qual nós podemos nos servir para esta afirmação. Os últimos 7 anos, divididos em 3 etapas. Vamos analisar um pouquinho sobre isso, baseado no livro de Mateus, o texto que nós lemos, do capítulo 4, do capítulo 24, do verso 4 até o verso 28. Vamos lá então. Primeiramente, os versículos 4 a 8 descrevem, segundo o meu entendimento, pode observar lá, segundo o meu entendimento, a primeira metade da 70ª semana de Daniel. Os que estão aí dentro do campo do estudo, aqueles que são pesquisadores, assim como eu, das Escrituras Sagradas, verifique lá, pois no meu entendimento está se referindo à primeira metade da 70ª semana de Daniel. O versículo 8 diz isso claramente. Olha o que diz o versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. As dores não dizem respeito a uma época qualquer. As dores não dizem respeito a qualquer época, mas elas definem especificamente
o tempo da tribulação, comparado na Bíblia. As dores de parto de uma mulher grávida, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, você pode conferir também, verificar também em Jeremias, no capítulo 30, versículos 5 a 7. O princípio das dores são os primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Assim como existem etapas iniciais e finais nas dores que antecedem um parto, também esses 7 anos dividem em 2 etapas de 3 anos e meio. Há um paralelismo e uma concordância quase literal entre Mateus 24, de 4 a 8, e Apocalipse, no capítulo 6, onde o Senhor, ele abre os selos do juízo. E nós vamos observar logo as questões relacionadas aos falsos cristos. Mateus 24, 5, que é o primeiro selo, um falso Cristo. Apocalipse 6, de 1 a 2, você pode conferir. Depois nós vamos ver em relação às guerras, no capítulo 24, é o texto que nós lemos. Versículos 6 e 7, seria esse o segundo selo, e a paz será tirada da terra. E você vai conferir isso em Apocalipse 6, versículos 3 e 4. Depois fala de fomes, no versículo 7 do capítulo 24, que é o terceiro selo, um cavaleiro montado em um cavalo preto, com uma balança em suas mãos. Capítulo 6 de Apocalipse, versículos 5 e 6. Depois, no mesmo texto de Mateus 24, no versículo 7, nós vamos ouvir falando sobre terremotos, epidemias, Lucas 21, 11, que seria o quarto selo, um cavalo montado em um cavalo amarelo, chamado Morte. Um cavaleiro montado em um cavalo amarelo, chamado Morte. Apocalipse, capítulo 6, versículos 7 a 8. Portanto, querido, em segunda instância, em segundo tema, dentro desse mesmo assunto discutido, nós podemos destacar os versículos 9 a 28, e aí nós temos a descrição da grande tribulação, ou seja, a segunda metade, 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Nesse tempo, muitos morrerão como mártires. Mateus 24, versículo 9, que eu diria, baseado em Apocalipse 6, 9 e 11, que é o quinto selo. Pode contestar quem quiser, não há nenhum problema. Nossos e-mails foram dados, mas é o que nós encontramos vinculando, sem uma analogia infalsa, mas uma analogia mais segura, mais propriamente. Por isso que eu estou lhe dando as referências de Apocalipse 6, de 9 a 11, que fala desses 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel, onde morrerão muitos mártires, baseado no livro de Mateus 24, versículo 9, e eu destaco isso como o sexto selo, o Apocalipse 6, de 9 a 11, é a referência que eu estou dando. Coisas espantosas e grandes sinais no céu anunciam a chegada do grande dia da ira do Senhor. Nós podemos encontrar isso no livro de Lucas, o evangelista escrevendo no capítulo 21, versículo 11, que está ligado à ideia do sexto selo apresentado no Apocalipse 6, de 12 a 17. E em outra situação bem positiva, em Israel, muitos trairão uns aos outros, conforme diz o versículo 10 do capítulo 24 de Mateus,
Veja também no capítulo 10 de Mateus, no versículo 21, o engano e a piedade se alastrarão, o amor esfriará, significando que muitos se apostatarão da sua fé. Versículos 11 e 12 do capítulo 24 de Mateus, que você pode também conferir em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 10 a 11. E ali a palavra diz: quem perseverar até o fim, verá a volta do Senhor e entrará no milênio. Que é um tema que nós vamos tratar aqui. Já falamos no vídeo 1 alguma coisa a respeito, né, da teoria milenar, os amilenares, etc. e tal, mas que nós vamos tratar aqui em separado desse tema, mas que a gente pode conferir no versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. O evangelho do reino será pregado por todo mundo, conforme diz o versículo 14 do capítulo 24. Ele não deve ser confundido com o evangelho da graça anunciado atualmente. O evangelho do reino é a mensagem que será transmitida no tempo da tribulação pelo remanescente e pelos 144 mil selados do povo de Israel, chamando com isso a atenção para a volta de Jesus, que então virá a estabelecer seu reino. É bom que você compare o que nós estamos aqui mencionando nesta parte com o capítulo 7 de Apocalipse e também no capítulo 10 de Mateus, versículos 16 a 23. O terceiro ponto, encontrado no versículo 15 de Mateus 24, refere-se à metade da 70ª semana de Daniel, o começo dos últimos 3 anos e meio da tribulação. A abominação de desolada ou desoladora não teve seu cumprimento na destruição no templo em 70 anos depois de Cristo, pois refere-se à afirmação de Daniel, que aponta claramente para o fim dos tempos, em Daniel 12, de 1, versículo 1, versículo 4, versículo 7, versículo 9, versículo 11. A profecia da abominação desoladora de Daniel teve um pré-cumprimento aproximadamente em 150 anos depois de Cristo, na pessoa de Antíoco Epifânio, Daniel 11, 31, que fala a respeito. A abominação desoladora cumpriu-se parcialmente em 70 anos depois de Cristo, através dos romanos, que destruíram o templo. Mais abominável da desolação, de que Jesus fala em Mateus 24,15, será estabelecido apenas pelo anticristo, vindo a ter o seu cumprimento por aquilo que é definitivo na metade dos últimos 7 anos, como profetizado em Daniel 12. E essa profecia de Daniel é claramente para o tempo do fim. Você pode conferir nos versículos 4 e 9, referindo-se a um tempo de tão grande angústia como jamais houve antes. Versículo 1, que durará um tempo, conforme diz a palavra, né? Durará um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E dessa grande tribulação, desse período de imenso sofrimento e angústia, que Jesus fala em Mateus 24, versículo 21, que nós podemos comparar em Jeremias 30 e também no versículo 7, e nos versículos a seguir, de 16 a 28, no capítulo 24 de Mateus, e de Daniel e Jeremias, conforme nós citamos aí as referências. O Senhor Jesus explica como o remanescente dos judeus deve comportar-se durante a grande tribulação. E aí diz, no livro de Apocalipse 12:6, eles devem fugir. Esses dias serão abreviados para 3 anos e meio, para que os escolhidos sejam salvos. Falsos cristos e falsos profetas
eles farão milagres e sinais. Pode conferir também no capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 13 e versículo 14. Mas então, finalmente, diante dos olhos de todos, o Senhor virá, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Esses serão os dias da ira de Deus. Lucas 21, 22. Ou melhor, esses dias da ira de Deus e do Cordeiro, Apocalipse 6,17, são descritos assim: onde estiver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Confira lá em Mateus 24, versículo 28. O cadáver representa o judaísmo apóstata, afastado de Deus, e também representa o sistema mundial sob a regência do anticristo. Essa regência do anticristo, representada aqui pelo cadáver, em estado de putrefação, e os abutres chegam, na verdade, era exatamente nesse momento em que, mediante a representatividade do judaísmo apostatado, afastado de Deus, do sistema mundial, sob a regência do anticristo, certamente, no qual reinará a morte e o Hades e os abutres, então, que simbolizam o juízo de Deus. Como já foi mencionado, eu não creio em Mateus 24, 15. Eu não creio que esse texto, que essa passagem, o Senhor esteja se referindo à destruição do templo em 70 anos depois de Cristo. Mas eu penso que ele está falando do tempo do fim. Ele menciona a destruição do templo e também a destruição de Jerusalém. A destruição do templo e também a destruição de Jerusalém. Entenda bem, o Senhor, ele está referindo à destruição do templo, não está se referindo à destruição do templo nos anos 70 depois de Cristo, mas ele está, de acordo com o que nós entendemos, falando do tempo do fim. Por quê? Porque ele menciona a destruição do templo e de Jerusalém em Lucas 21, fazendo então a ligação com os tempos finais. Aliás, este é o sentido dos 4 evangelhos: apresentar ênfases diferenciadas dos relatos aí que nós encontramos, e os evangelhos tratam da profecia como também nós devemos fazê-lo, manejando bem a palavra da verdade. Eu não gosto nem muito de falar sobre esses temas, que são temas escatológicos, mas é um assunto que, como ministro da palavra, eu devo falar, e devo falar com cuidado, para que nós não venhamos a nos enganar com o que muitos estão aí ensinando falsamente a respeito disso. Se olharmos para Lucas 21, 20 e também no 24, o Senhor diz: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Cairão ao fim da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Isso se cumpriu lá nos anos 70 depois de Cristo. Mas em Mateus 24 menciona algo que não aparece no Evangelho de Lucas, pois cumprir-se-á apenas nos tempos do fim. O abominável da desolação, conforme diz o versículo 15 do texto lido, no Evangelho de Lucas, que trata primeiramente da destruição do templo,
nos anos 70 depois de Cristo, conforme nós podemos conferir, onde nós encontramos escrito o seguinte: haverá grande aflição na terra. Lucas 21, 23, não está escrito grande tribulação, aí está dizendo de grande aflição na terra. Mas em Mateus 24, que em primeira linha fala dos tempos do fim, nós lemos sobre uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, conforme nós encontramos no versículo 21 do capítulo 24 de Mateus. E é bom nós observarmos o seguinte: a expressão grande tribulação diferencia nitidamente a angústia de 70 anos depois de Cristo, ou seja, da grande tribulação no final dos tempos. Amém? Deus abençoe você. Agora nós temos uma terceira pergunta a ser respondida dentro do texto de Mateus 24. Qual a mensagem desse texto bíblico para nós hoje, nos dias de hoje? O que esse texto nos traz como mensagem escatológica, profética, para o dia ou para os dias atuais em que nós estamos vivendo? Essa passagem tem forte significado para os crentes de hoje, para a igreja de hoje, pois nós sabemos que os impressionantes acontecimentos da grande tribulação lançam suas sombras diante de si mesmo, diante do fato de que, por essa razão, o arrebatamento da igreja deve estar muito próximo. É a conclusão que nós podemos tirar baseado nisso. Todavia, nosso mundo está muito inquieto. É um fato, e nós temos visto em nossos dias, nesses últimos acontecimentos da nossa época odierna, contemporânea, a inquietude do nosso mundo. Há conflitos em muitos países e torna-se mais e mais evidente a possibilidade de guerras devastadoras num futuro bem próximo. Isso aí tem sido repercutido na televisão, em mídias gerais, né? Mais de 400 mil cientistas estão atualmente ocupados em melhorar sistemas bélicos, em desenvolver novos armamentos. Grande parte da humanidade passa fome. Terremotos, tempestades, inundações, doenças imprevisíveis. Estamos vivendo aí um tempo de pandemia pelo coronavírus, né? O Covid-19. Doenças imprevisíveis, além de outros fenômenos e catástrofes da natureza. Isso aumenta dramaticamente em progressão geométrica, como as dores de parto do que está ou de quem está para dar à luz. Grande parte dos cristãos são perseguidas ou são perseguidos. Muitos chegam a falar de uma escalada nas perseguições nos últimos anos. Também a sedução e o engano através de falsas religiões é comparável a uma avalanche. O clamor pelo homem forte torna-se mais audível. Qualquer coisa passa a ser anunciada como Deus ou Salvador, e as pessoas, elas estão ouvindo a todo momento as ofertas famosas e fabulosas. Dentro dessas questões, dentro desta realidade, essas ofertas, que são ofertas enganosas, ao mesmo tempo acontece uma apostasia nunca vista. Um crescente afastamento da Bíblia e do Deus vivo. Muitos estão se afastando do Deus Todo-Poderoso. Nesse tempo de pandemia, muitos crentes deixaram, a título de se preservarem por causa desta campanha maligna contra a igreja,
a título de preservarem-se, deixaram de ir aos cultos, no momento em que estava proibido, entre aspas, proibido. E muitos ainda não retornaram, e eu vou dizer que muitos nem retornarão aos lugares da adoração do Senhor, porque isso é cumprimento das Escrituras, isso é apostasia, nunca vista, um crescente afastamento das Escrituras sagradas e do Deus Todo-Poderoso. As dores da grande tribulação anunciarão a vinda do Filho do Homem. Não nos encontramos diante do fim do mundo ainda, mas nos aproximamos do fim de nossa era, Mateus 24, 3. O Filho de Deus não nos trará o fim, mas um novo começo. Jesus Cristo é apenas a esperança para o futuro do mundo, mas a esperança para toda pessoa, para cada um que invocar o seu santo e precioso nome. Não tenha Jesus apenas como uma esperança para o futuro do mundo, mas tenha-o como a esperança para a sua vida. E nós queremos dizer para você, ao respondermos essas 3 perguntas sobre os fins dos tempos, dizendo e concluindo, baseado no que fomos aí, expomos aí, mediante a esse estudo sucinto, que você poderá até mesmo se manifestar, pesquisar a respeito do assunto e nos procurar, nos perguntar, querer debater, não tem problema, né? Respondemos aí as 3 perguntas sobre o fim dos tempos e graças a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Convidamos a você a estar de volta conosco na próxima oportunidade, quando nós estaremos aqui apresentando, nesta 2ª série do Estudando a Bíblia, tratando de temas escatológicos, continuar falando de outros assuntos importantes e que nos esclarecem a respeito das situações em que o mundo inteiro está vivenciando. Shalom, até a próxima oportunidade, assim querendo Deus, no 3º vídeo ou na 3ª live de Estudando a Bíblia. Que Deus vos abençoe abundantemente. Graça e paz.